Vamos lá, nação, analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. As atualizações do Mengão no mercado da bola. O BAP já está projetando o Mengão para 2025 e João Guilherme falou aí sobre essa nova diretoria do Mengão e os novos reforços que podem chegar. Mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias trazemos as informações do Flamengo para você. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. BAP tá montando um timaço na diretoria do Flamengo. É uma diretoria compatível com qualquer grande empresa do planeta Terra. Só feras em administração nas suas áreas, na gestão do BAP, são da parte de fora do campo. Quando eu digo o Flamengo está montando um timaço, é na diretoria. Porque dentro de campo já tem um timaço, né? Cá entre nós. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul em termos de opções. A temporada passada mostrou isso, né? Vários jogos que o Flamengo teve mais de 10 desfalques e o Flamengo conseguiu montar equipes muito competitivas. Então, está sendo feita uma estruturação na diretoria do Flamengo, na gestão do Flamengo. Essa é a primeira preocupação. Vamos organizar a forma como nós vamos administrar o clube. E será de uma maneira diferente de tudo que se viu no Flamengo até hoje. Podemos dizer isso. E isso foi explicado pelo BAP ontem na coletiva dele. O Flamengo será dirigido como uma empresa. Esses vice-presidentes que foram anunciados ontem, que irá para o Conselho daqui a 3 meses uma votação para que eles deixem de ser vice-presidente, que esse número excessivo de vice-presidente, isso mude no estatuto, e essas pessoas passam a fazer parte de um conselho de administração. Não serão vice-presidentes, serão conselheiros, cada um em sua área. Isso dá um ar ainda mais empresarial e corporativo, né, mais profissional a essa gestão do Flamengo. O organograma será como de uma grande empresa. O presidente e abaixo dele, cada um responsável pelas suas áreas que vão, no final, prestar contas aqui a quem está no topo, que é o presidente. Muito interessante todo esse planejamento. Então, iremos ter ainda muitas novidades, né? E hoje, por exemplo, tem a notícia que o José Botto indicou o Fernando Matos para ser chefe do scout. Quem é Fernando Matos? Ele tem 49 anos e trabalha hoje em dia no Famalicão de Portugal. O Famalicão, né, que é um time pequeno de Portugal, mas que disputa a primeira divisão portuguesa, é uma equipe muito conhecida por revelar jogadores, por dar oportunidade a muitos talentos que depois são aproveitados por outros times maiores, né? E o Fernando Matos é o cara que cuida dessa descoberta desses valores. Ele é o chefe do scouting. Então, o Botto, que também é um expert em scouting, mas que no PAOK da Grécia, no Shakhtar Donetsk e agora no Osijek da Croácia que ele trabalhou como diretor esportivo. Então, ele agora vai, além dessa função de diretor esportivo, ter abaixo dele um cara que é especialista como ele no scout, no mapeamento de mercado. E isso aí, minha gente, cada vez mais é importante no futebol. Você usar o critério técnico para fazer contratações. Muitas vezes não é necessário se gastar uma fortuna para trazer um jogador que outras vezes não é tão conhecido, mas que vai se tornar um grande nome. Isso aconteceu muitas vezes no futebol e vai encaixar perfeitamente naquele time e vai dar certo. Muitas vezes você contrata grandes nomes que dão certo ou que dão errado. A gente já viu isso muitas vezes. Então, contratar só pelo nome, pela grife, isso não irá acontecer nessa gestão do Flamengo, né? As contratações, a equipe está sendo preparada para um gerenciamento técnico. Essa é a meta da gestão esportiva do Flamengo e o diretor esportivo do clube que estará comandando tudo isso é o José Botto. São muitas novidades e muitas possibilidades que com o tempo a gente vai saber. A menor dúvida de que o Flamengo ele está num patamar ótimo, tem que ser feita justiça à gestão do Rodolfo Landim, que foi uma gestão histórica, que deixou o Flamengo num patamar bilionário, que conquistou 13 títulos, que
adquiriu o terreno onde será construído o estádio do Flamengo, agora de uma outra forma, mas o estádio sairá para a alegria da nação rubro-negra e para a tristeza dos anti-rubro-negros, porque o que mais se pergunta hoje, que não é Flamengo, o estádio vai sair mesmo? Vai sair o estádio? Aí o cara fica naquela expectativa de, acho que não vai sair não, porque o BAP assumiu. Vai sair o estádio. Aí o cara dá aquela murchada assim, vai mesmo? Vai. Me perguntam direto, vai sair o estádio. Mas vocês viram ontem a coletiva do BAP, né? Novembro de 2029 talvez não seja um prazo que dê para inaugurar o estádio. O Flamengo, inclusive, já procurou a Prefeitura do Rio, o Eduardo Paes, para conversar sobre a possibilidade de uma remodelação no negócio em termos de prazo, né? Talvez aumentar um pouquinho mais, passar para 5 anos, 6 anos, mas vai rolar. O estádio do Flamengo é uma realidade. Agora, talvez não seja inaugurado em 2029. O Flamengo que deve encurtar a pré-temporada nos Estados Unidos. A nova diretoria do Flamengo vai manter a pré-temporada nos Estados Unidos, mas com algumas mudanças. Em vez de 2 semanas, como estava previsto, o time vai passar 9 dias em solo norte-americano e terá a volta antecipada para terminar a preparação no Rio de Janeiro. A alteração foi informada pelo presidente eleito na noite de quarta-feira. A princípio, o Flamengo ficaria do dia 10 ao dia 24 de janeiro nos Estados Unidos. A data de chegada foi mantida, mas a delegação voltará ao Brasil no dia 19, logo após o amistoso contra o São Paulo, na Flórida. Com a nova programação, o Flamengo deve cancelar a parada em Manaus. A diretoria de Rodolfo Landim planejava voltar dos Estados Unidos direto para Manaus, onde enfrentaria o Volta Redonda pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A mudança de planos acontece por algumas razões, né? Os nossos colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo informam aqui. Preocupada com o caixa do clube, a nova diretoria vê a alta do dólar, na cotação atual, R$ 6,14 o dólar, como um empecilho para seguir nos Estados Unidos após o amistoso. Não entende haver necessidade de estender a pré-temporada lá por mais 5 dias, como estava previsto. Já a parada em Manaus é preocupante do ponto de vista esportivo, com alerta para o desgaste do elenco logo no início da temporada. O foco é seguir a preparação no Rio de Janeiro por mais 2 semanas, com programação ainda a ser definida pelo diretor de futebol, novo diretor de futebol do Flamengo, que a gente comentou aqui essa semana, né, o José Boto, e pelo treinador Felipe Luiz, pensando ainda na Supercopa do Brasil. O Flamengo ainda vai enfrentar o Botafogo, né? Imaginando aqui em Supercopa do Brasil, já ia falar Flamengo enfrenta o Flamengo. Tô ficando doido, fim de ano. No início de fevereiro vai ter esse confronto aí, jogão também, hein? Flamengo e Botafogo, jogo único, valendo taça, Supercopa do Brasil. E a outra informação do Flamengo é que o Mengão estuda uma nova investida por João Paulo Sampaio, que é o chefe das categorias de base do Palmeiras. Assim, quando a gente fala em categorias de base, hoje o João Paulo Sampaio é a referência aqui no futebol brasileiro, e digo até mais, né? Porque o Marca, esses dias, fez uma matéria especial falando que as 2 principais categorias de base hoje no mundo do futebol, La Masia do Barcelona e a do Palmeiras, né? A do Palmeiras também foi destacada pelo jornal Marca, excelente trabalho feito pelo João Paulo Sampaio. O presidente eleito do Flamengo, o BAP, fez proposta, né, pelo coordenador geral das categorias de base do Verdão, mas ele preferiu continuar no Palmeiras, recusou a proposta do Flamengo. E agora, o novo diretor de futebol rubro-negro, José Boto, é o entusiasta da contratação e deve se reunir com o dirigente quando chegar ao Brasil. Lembrando que o José Boto desembarca no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro. Então tá aí, o Flamengo, que tem esse desejo de trazer o João Paulo Sampaio, não só, né, na questão das categorias de base, mas também com influência na estrutura profissional, em parceria com o próprio José Boto. Então fica aqui essa informação. O João Paulo Sampaio, que começou lá nas categorias de base do Vitória com o Vampeta, tem passagem aí pela base e pelo profissional do Vitória, já como coordenador também, né, o João Paulo Sampaio. Depois vai para o Palmeiras,
realiza esse excelente trabalho e agora voltou a ser pauta no Flamengo. João Paulo Sampaio, Flávio Prado, o Flamengo tentando de todas as formas aí tirar esse dirigente. Para mim, hoje, se o Flamengo conseguir tirar o João Paulo Sampaio do Palmeiras, já que a gente está falando aqui de jogadores, mercado da bola, para mim é uma dessas grandes contratações, hein? Porque o João Paulo Sampaio é fera, Flávio. Quando o André Jardine foi para o América do México, ele levou o Paulo Vitor, o técnico, né, da base do Palmeiras. E aí a gente ficou na dúvida, o que vai acontecer, né, sem o Paulo Vitor e tal. Mas aparentemente o Palmeiras não sofreu muito com isso, não. Continuou. É claro, o trabalho do Paulo Vitor estava colocado lá, junto com o João Paulo, mas o Palmeiras continuou revelando. E, de fato, os dois principais jogadores do futebol brasileiro dessa categoria surgiram no Palmeiras, né? O Hendrick e o Estevão. Então, você tem que... Alguma coisa, tá? E lembrando que o Hendrick era do São Paulo e o Estevão era do Cruzeiro. Então, foi feito... O Estevão era o Messinho no Cruzeiro. Foi feita uma observação, um trabalho de observação. Foi feito um convencimento para a troca do jogador. No caso do Hendrick foi quase que uma opção, mas facilidades que ele teria, enfim. Mas o Palmeiras está fazendo um trabalho legal e não dá para a gente não considerar o João Paulo como um dos grandes responsáveis. Eu não sei qual é a estrutura do Flamengo. O Flamengo sempre... Os grandes times do Flamengo sempre foram montados em cima das suas bases, até essa chegada desse grupo aí que prefere repatriar jogadores que não deram certo lá no exterior, mudou um pouquinho desse patamar. Mas aquele grande time do Flamengo de 82, 83, time campeão mundial do Zico, praticamente todo mundo era revelado na base. Ou boa parte do time, 7, 8, 9 jogadores, eram revelados na base. O Flamengo sempre foi um grande revelador. E alguns nem ele usou tanto. Marcelinho Carioca foi revelado lá, né? Djalminha. Tem um time tinha um time do Flamengo aí, eu lembro de Copa São Paulo, aquela época ainda era uma coisa decente, né? Era um grupo pequeno de time, não era essa várzea, essa zona que é hoje. E teve um jogo Corinthians e Flamengo, que eu lembro que era até o Zé Maria, não o Zé Maria, o Super Zé, o outro Zé Maria, que era o ex-técnico, né? Que infelizmente faleceu, né, há pouco tempo. Mas o Zé Maria deu uma declaração falando, olha, o time do Flamengo é bom e tal, mas eu não tenho muito, tem nada a ver e tal. Tomou de 7-1. Era um timaço, era Djalminha, era Marcelinho Carioca, era um negócio espetacular. Então o Flamengo sempre se baseou em jogadores das suas fileiras inferiores. Se conseguir contratar, e mesmo que não consiga, me parece que é uma preocupação em retomar esse espaço de revelar na base. Assim, tem alguns times que você não consegue imaginar que eles não revelem tantos jogadores. O Corinthians e o Flamengo. Porque o garoto, o percentual que a gente vê de torcedores desses times, 30%, 28% e tal. Poxa, é gente pra caramba. Um molequinho, normalmente, ele quer jogar no time que ele torce. Então, em tese, o garoto até lá do Nordeste e tal, o menininho sonha jogar no Flamengo, sonha, né, jogar no Corinthians, os times que têm mais torcida. Então, poxa vida, você já andou bastante nesse aspecto, você já tem alguém que quer trabalhar para você, o cara que está disposto a isso. Então, acho que o Flamengo deveria retomar a base, sim, revelar jogadores. Ele está usando esses jogadores mais para venda, mas poderia pensar seriamente em segurar esses meninos. E um tal de Vinícius Júnior, né? Foi revelado lá e tal. Parece que essa é a intenção da nova diretoria. Eu acho que é um caminho legal. É um caminho legal para você seguir. Você não pode... tem uma oportunidade, o time tem dinheiro, você tem uma oportunidade lá de fora, ok. Mas não como uma filosofia básica. Revela, que me parece que era o que pensava o grupo do Landim. Revela garoto, vende o garoto, nem aproveita muito, e traz jogador que fracassou lá fora. Porque, na verdade... Todos eles, os caras que formaram o grande time do Flamengo, fracassaram lá fora, né? O Gerson, o Gabigol, o Pedro, aqui eles são espetaculares. Mas eles fracassaram lá fora, eles não conseguiram segurar a bronca lá. Por um ou outro motivo, mas eles não conseguiram segurar a bronca lá. Então essa política parece que pode mudar com o Flamengo retornando às suas origens, que é revelar garoto. E essa coisa de pegar... Tem outros profissionais de alto nível, claro, mas só de você estar mirando naquele que está fazendo mais sucesso no momento, já me parece uma sinalização do que o Flamengo quer fazer. Está tentando, está insistindo. O Flamengo não é um negócio fácil e é aquilo também, está bem respaldado, valorizado. O João Paulo Sampaio no Palmeiras confia demais no projeto que a Leila Pereira tem para o futebol do Palmeiras.
recebe muitos investimentos em categorias de base. Não faz muito tempo o Palmeiras, né, reformou a Academia de Futebol 2, que é destinada à base lá em Guarulhos. Enfim, e fora tudo aquilo que ele construiu, o Palmeiras sempre dando ali, né, respaldo ao trabalho do João Paulo Sampaio. Então eu acho que ele fica naquela, né? Pô, tô bem respaldado aqui, tô valorizado, de repente vou sair. Tem que ser algo muito sólido, né? Realmente tem que ser algo muito sólido para o João Paulo Sampaio dar aquela balançada e falar, não, quero sair. Vitor Boni, Flamengo tentando aí de todas as formas, agora a tentativa do José Boto, né? Tá empolgado para tentar trazer o João Paulo Sampaio do Palmeiras. Como você disse, Pedro, você que acompanha o Palmeiras, tem que ser algo muito sólido para tirar o João Paulo Sampaio do Verdão para ir para o Flamengo, mas isso é bom para o profissional, né? São um clube bem estabelecido, que dá todas as condições para que ele possa fazer um bom trabalho e que o valoriza, e um outro que parece estar querendo também montar um projeto interessante em torno das categorias de base. Então é questão só do profissional escolher se ele quer manter o trabalho que já está em execução ou se ele quer buscar um novo desafio. Então vai ser muito a escolha do JP Sampaio para ver o que vai ser o futuro dele. Mas eu concordo com o Flávio, eu acho que só de buscar um profissional como esse é um bom recado que a direção do Flamengo, a nova direção do Flamengo dá, de querer valorizar justamente o trabalho nas categorias de base, que eu acho tão importante. Para mim, todo clube deveria dar uma atenção, um carinho especial para suas categorias de base. É de lá que você pode evitar contratações desnecessárias. Você pega um jogador para compor elenco, melhor pegar na base, que é muito mais barato do que contratar um jogador que já está aí rodado, vai ganhar 4 vezes mais. Então, dar atenção para as categorias de base é muito importante. E acho que isso é um bom indicativo dessa nova diretoria do Flamengo, buscar um profissional tão renomado como o Sampaio. Agora, se não conseguir contratá-lo, que eu acho muito provável que aconteça, que ele permaneça no Palmeiras, que busque um outro profissional tão qualificado como, né? É possível encontrar outros profissionais. Claro que é bom você buscar o que está ali em evidência, o que está num momento muito legal com o Palmeiras, mas tem outros, que o projeto siga sendo o Sampaio ou outro profissional nas categorias de base, que se dê atenção para as categorias de base do Flamengo de qualquer maneira. Então tá aí, nação. Agora olha só, uma informação muito importante que eu quero passar para vocês, olha só. O Flamengo, nesse momento, começou a movimentar o mercado da bola. Só que vai ser daquela maneira. O BAP já avisou e vai ser dessa maneira. Se sair, vai contratar. Se não sair, continua os que estão. Só que um detalhe muito importante que pode acontecer, olha só. O Eric Pulgar, ele recebeu 3 propostas de renovação de contrato pelo Flamengo. E as 3 foram recusadas pelo seu empresário. As 3. Isso porque ele alegou problemas pessoais, ele não está se adaptando com o futebol brasileiro e outras coisas pessoais a mais. E nesse caso, o Eric Pulgar tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. Se o Flamengo não vender esse jogador agora, por exemplo, já no meio do ano ele pode sair e assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então o Flamengo estaria perdendo dinheiro, porque o Flamengo pagou por esse jogador. Então, para acontecer uma reviravolta, o Flamengo precisa vender o jogador nesse momento. E o Colo-Colo do Chile está disposto a fazer, ele sinalizou, está disposto a fazer uma proposta para contratar o jogador. Inclusive, Eric Pulgar está de férias, está no Chile, está com sua família e provavelmente ele tem um desejo de retornar ao seu país, se adaptar de novo ao futebol, ele está passando por alguns problemas pessoais. E aí, caso aconteça uma proposta do Colo-Colo, pode ser que ele possa sair do Flamengo. O José Boto, Felipe Luiz, já marcaram uma reunião com o empresário do jogador para poder ver a situação dele, se permanece ou não no Flamengo. Uma outra informação muito importante é do Alan. O Pumas do México sinalizou que quer a contratação do jogador, do Alan. O Alan, que já está no Flamengo, foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Não se adaptou até o momento no Flamengo. Quando ele veio para o Flamengo, era cotado como um excelente jogador, um excelente volante ali, mas até o momento no Flamengo não se adaptou, né? Não conseguiu ali fazer um excelente trabalho no Flamengo. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: muita gente ainda acredita no futebol do Alan. Muita gente ainda acredita que o Alan possa ali ter uma reviravolta no Flamengo e poder fazer parte do elenco do Mengão. Já outras pessoas já não acreditam mais. O José Boto e o Felipe Luiz vão marcar uma reunião no início da janela de transferência para ver se negocia ou não o Alan, se continua ou não
no Flamengo. O Pumas do México está disposto a fazer a proposta para contratar o jogador. E aí? Na sua opinião, você acha que ainda tem jeito para o futebol do Alan recuperar o futebol do Alan, dar uma oportunidade, uma nova oportunidade para ele? Ou você acha que chegou ao fim, ao limite e ele deve sair do Mengão? E para terminar é o seguinte, olha só, tem muitas saídas. A zaga do Flamengo é o principal foco nesse momento. Por quê? Davi Luiz pode estar de saída a qualquer momento do Flamengo, seu contrato termina no último dia desse ano. 31 de dezembro acabou, já era. O Fabrício Bruno, ele pode receber a qualquer momento uma proposta do Rennes da França, inclusive o Sampaoli já saiu nos noticiários da França, falando que o Rennes quer a contratação do jogador. Então assim que abrir a janela de transferência, por que não foi feita ainda essa proposta? O que aconteceu? A janela ainda não se abriu, gente. Não se abriu a janela de transferência, mas ao abrir a janela de transferência, vão chegar propostas. Os interesses já estão chegando, a sinalização dos clubes já estão chegando. Mas aí acontece o seguinte, caso Davi Luiz saia, Fabrício Bruno vá para o Rennes da França e tem uma proposta que pode chegar da Juventus pelo Léo Ortiz, que é um jogadoraço do Mengão. Léo Ortiz, que foi grande destaque do Mengão, pode receber essa proposta da Juventus da Itália. E o sonho do Léo Ortiz, ele sempre falou que é de jogar na Europa, que é de fazer parte de um time, um grande time da Europa. E aí pode acontecer essa negociação. E o Boca Juniors também está de olho no jogador Léo Pereira. Na notícia, a imprensa esportiva da Argentina noticiou de que o técnico Fernando Gago, que é o atual técnico do Boca Juniors, pediu a contratação do Léo Pereira. O Léo Pereira, que nesse momento também está de férias, né? Mas faz parte ali do elenco do Flamengo, é um bom jogador, teve uma grande evolução nesse ano de 2024. O Boca Juniors, a gente sabe que nem para a Libertadores da América ele tinha ido no ano passado, tá passando por um momento difícil financeiramente, e o futebol argentino, na verdade, está passando por um momento difícil financeiramente. E aí acontece o seguinte, pessoal, será que o Boca teria condições financeiras de comprar, de vir aqui contratar o jogador, de vir aqui pedir, falar, eu quero comprar, a gente vai comprar sim, será que teria essa condição? Mas nas notícias dos jornais da Argentina, se diz que Boca Juniors quer a contratação do jogador Léo Pereira. Diz que tem todas as características de que o Boca precisa ali para fazer parte da zaga do Mengão. Então, são, nesse momento, as últimas informações. O vai e vem agitado no Flamengo. Para muitas pessoas que diz que ainda não aconteceu, pode acontecer a qualquer momento. A gente sabe que José Botto já falou, juntamente com a diretoria do Mengão, que precisa de 4 reforços. 4 reforços. E aí nós vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer no mercado da bola. E tem a última informação, que é referente ao Andrés Pereira, o Palmeiras. Que é a contratação do Andrés Pereira. Lembra? O Andrés Pereira prometeu que quando voltasse ao Brasil, voltaria para o Flamengo. Mas parece que o caminho está desandando. E o Palmeiras parece que está tentando ali contratar o jogador. Vamos ver o que vai acontecer, hein, nação? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, vamos trazendo para vocês. Uma última informação muito importante para vocês é a seguinte, para terminar. Muita gente vai dizer que gosta e outros que não. O Flamengo está de olho em Roberto Firmino. Vamos ver se vai acontecer alguma movimentação no mercado, hein? Eu vou trazendo todas as informações para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.